por que o perdão é imprescindível para a nossa vida como igreja, como povo de Deus, porque o perdão é imprescindível. Sendo assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, onde eu estarei lendo do verso 23 ao verso de número 35. Uma parábola certamente que você já ouviu algum sermão, ou quem sabe você mesmo já estudou essa parábola, e nós estaremos agora, nesse instante, tratando esse texto da palavra de Deus. Todos acharam? Mateus 18, 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-lhe o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. E quem sou eu, Senhor, para ler o texto, que dirá para pregar o texto? Eu necessito da ação e da iluminação do teu Espírito, para transmitir ao teu povo, à tua igreja, aquilo que o Senhor pôs no meu coração enquanto eu lia esse texto. Dá-me, ó Deus, a capacidade de transmitir a tua palavra com fidelidade, debaixo da ação do teu Espírito. Mas também peço pela tua igreja, para que o Senhor esteja dando discernimento, esclarecimento, entendimento do texto que acabamos de ler. Aplique essas verdades ao nosso coração, porque o nosso intuito nessa noite não é apenas ter conhecimento desse texto, até porque a maioria de nós já conhecemos, mas o nosso desejo é entender para praticar aquilo que nessa noite certamente o Senhor falará conosco através do texto que acabamos de ler. Entregamos, ó Pai, nesse instante a nossa vida na tua mão. Quebranta o nosso coração e fala conosco, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você hoje é um discípulo de Jesus Cristo e você passou a segui-lo na sua vida, isso foi obra e uma ação do Espírito Santo na sua vida. É obra, como todos nós bem sabemos, da misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Não é fruto de algo bom que nós fizemos, não é fruto das boas ações que nós tivemos, não é fruto da nossa ética, da nossa moral ou das nossas capacidades para fazer algo bom para Deus. Até porque tudo o que eu ou você viesse a fazer seria muito pouco diante da dívida que nós temos para com Deus. A nossa dívida é uma dívida impagável. Os nossos pecados levaram o Filho do Deus Altíssimo a ser moído numa cruz. E somente na cruz foi que os nossos pecados foram apagados, perdoados. E não porque viemos a fazer algo de bom para o Senhor.
E é por essa razão que você nessa noite está aqui assentado nesses bancos. Logicamente, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você já é discípulo dele, se você passou a segui-lo, repito, foi uma obra da misericórdia de Deus na sua vida. Foi uma ação graciosa de Deus para comigo e com você. E agora, uma vez que nós fomos alcançados por essa misericórdia e por essa graça, e nós fomos adotados na sua família, que é a igreja, agora nós precisamos entender que nós precisamos imitar o nosso Pai. Nas suas ações e nas suas palavras, nós precisamos imitar as ações de Deus, daquilo que Ele fez na nossa vida. Se agora você não apenas é discípulo, mas filho e filha dele, você faz parte dessa família que é a igreja, essa família tem uma cultura, é a cultura do perdão, é a cultura da misericórdia, é a cultura da graça, e você, eu, todos nós precisamos aprender isso, uma vez que nós fomos alcançados por essa misericórdia. E é exatamente a respeito dessa realidade que eu acabo de explicar para vocês, que essa parábola está nos falando. Essa parábola, ela está dentro de um contexto, se você vê os versos anteriores, verso 21 e verso 22, essa parábola é fruto de uma pergunta que o apóstolo Pedro havia feito ao Senhor Jesus, porque ele chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende? Até 7 vezes? Ele diz isso, até porque nós já tratamos esse sermão aqui anteriormente, porque entre os judeus havia-se a cultura de que, no máximo, você deve perdoar uma pessoa, um reincidente, no máximo, até 3 vezes. Depois disso, despreze aquela pessoa, não queira mais nenhum tipo de comunhão com aquela pessoa. E é por isso que Pedro vai adiante. Pedro diz: Senhor, é mais do que a metade, não é? É mais do que 6, é 7. É o número da perfeição, é o perdão perfeito. É até 7 vezes que eu devo perdoar, não é, Senhor? Nem 8, nem 9, até 8, até 7 já está de bom tamanho. E no verso 22, o Senhor Jesus despreza completamente esse tipo de perdão, de visão a respeito da misericórdia rasa, míope, que Pedro tinha. E o Senhor Jesus diz: não te digo que até 7, mas eu te digo que até 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo tratar ali é: Pedro, se nós colocarmos em prática esse tipo de perdão que você tem na sua mente, que para você é algo assim maravilhoso, é algo assim além do limite, se nós colocarmos em prática o que você está dizendo, Pedro, a gente não vai viver em sociedade, a gente não vai viver casado, a gente não vai viver em família, a gente não vai viver como igreja, porque é impossível com que durante toda a nossa vida alguém venha nos ferir apenas 7 vezes, é impossível. Por isso, Pedro, o padrão que eu estou estabelecendo aqui com você é o seguinte: muito mais do que 7 vezes Deus já te perdoou, muito mais do que isso. O que você precisa fazer, Pedro, é imitar o perdão de Deus, é imitar a misericórdia dele, a graça dele que um dia te alcançou nos teus relacionamentos, agora você vai imitá-lo. Por isso, é aí que o texto está nos dizendo aqui no verso 23, por isso o reino dos céus. E aí ele conta essa parábola. E dentro dessa parábola, quando nós estamos lendo esse texto está basicamente dividido em 3 partes. A primeira delas está falando sobre como Deus nos perdoa. Como é que o perdão de Deus atua na nossa vida? Ele está dizendo isso no verso de número 23 ao 27. Em seguida, ele vai nos ensinar o erro que nós podemos cometer se nós não entendermos o perdão de Deus. Ele diz isso, verso 28 ao verso de número 30. Por último, ele fala das consequências da falta de perdão, verso 31 ao verso de número 35. E quando nós juntamos essas partes desse texto, basicamente esse texto quer nos dizer apenas uma única lição: o perdão, ou porque o perdão é imprescindível. Por que nós devemos perdoar? E a primeira verdade dentro desse texto que nós podemos retirar é: o perdão é imprescindível porque nós fomos alcançados pelo perdão de Deus. E isso é a base
de tudo aquilo que eu quero tratar com você daqui para frente. O perdão é imprescindível, porque nós um dia fomos perdoados por Deus. E essa verdade já está no início do texto, quando é dito para nós, quando nos é relatado, a história de um servidor público. A história de um homem que era um dos oficiais do rei. Provavelmente um dos oficiais que faziam parte das finanças do rei. Era ministro das finanças do rei. E entre esses oficiais, quando o rei chama esses oficiais para fazer ali uma prestação de contas, existia um que tinha uma dívida astronômica, se assim eu posso dizer. A palavra do Senhor nos diz que esse homem devia nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. Enquanto eu estudava esse texto, eu fui, logicamente, estudar e fazer a transição dos talentos, daquela moeda daquela época para a nossa época. E um dos autores, um dos estudiosos do texto, disse que esse valor, corrigido na moeda atual, em dólar, é quase 2 bilhões de dólares. Não de reais. Se for para reais, vai para muito mais do que isso. 10.000 talentos. Nada mais, nada menos do que quase 2 bilhões de dólares é o que esse homem devia. Ou seja, era uma dívida impagável, pelo menos para ele. E o que acontece é que diversos textos na Bíblia nos mostram que dívida é sinônimo de pecado. Por exemplo, em um dos textos da oração do Pai Nosso, a palavra do Senhor diz: perdoa as nossas dívidas. Outros autores dizem: perdoa os nossos pecados. É a mesma ideia aqui nesse texto. Dívida e pecado são palavras sinônimas, se assim eu posso dizer. E o Senhor Jesus, ele coloca essa dívida ou esse valor de forma exagerada, e ele faz isso de forma intencional, para mostrar o quanto nós devemos a Deus, o quanto o nosso pecado é sério diante de Deus, qual o valor da nossa dívida diante de Deus. É por essa razão que Jesus, ele extrapola esse valor, e ele diz: assim são os nossos pecados diante do Senhor. E no verso 26 nos mostra que esse homem era incapaz de pagar essa dívida. Ele não tinha a menor condição, porque no momento que descoberto que ele não tem capacidade de pagar essa dívida, era muito comum naquela época, o homem era vendido juntamente com toda a sua família, eles serviriam como escravos, até que a dívida fosse paga. E o problema é de que esse homem não tinha a menor capacidade de pagar, ainda que ele vivesse mais de 1000 anos, ele não teria capacidade de cumprir essa dívida. E ele se desespera diante do seu Senhor, ele clama, ele implora por misericórdia. E diz o texto da palavra de Deus, que esse rei, movido por compaixão, perdoa aquele servo que ele tinha. Mas antes da gente entender esse perdão de Deus, nós precisamos entender que o nosso pecado diante de Deus é uma dívida impagável. Nós não temos a mínima condição de pagar pelos nossos pecados. Pastor, eu faço boas ações. Parabéns, continue fazendo. Mas se as suas boas ações servissem para pagar pelos seus pecados, Jesus não precisaria ter morrido numa cruz. Olha, você não sabe, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca estuprei. Parabéns, continue. Mas não é o seu conjunto de regras éticas e morais que vai fazer com que Deus aplauda você e fique impressionado com você. Repito, se isso fosse o bastante, Jesus não precisaria ter vindo para morrer por você numa cruz. A minha e a sua dívida diante de Deus é impagável. E é por isso que, movido de compaixão e de misericórdia, diz a palavra do Senhor, que Deus nos perdoa. E esse perdão de Deus, como já foi dito, tem como base a compaixão, porque olha o que diz o verso de número 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, ou seja, teve compaixão dele, teve misericórdia dele, não deu a ele o que de fato ele merecia receber,
Porque misericórdia é isso, é não nos dar aquilo que a gente deveria receber. Essa foi a atitude que esse rei tomou para com ele. O perdão de Deus parte do princípio da sua compaixão. E repito, não é porque a gente fez nada de bom. Eu gosto do que diz o salmista, no Salmo 130, verso 3 e verso 4, quando o salmista diz: se observares, Senhor, as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Se o Senhor olhar para os nossos pecados, se o Senhor for cobrar ao pé da letra o que a gente deve, quem vai ficar de pé na tua presença? Nenhum de nós. Mas contigo está o perdão para que a gente te tema. É por isso que na nossa liturgia está um momento onde a gente confessa ao Senhor os nossos pecados, nós nos direcionamos a Ele pedindo misericórdia. Há um outro salmo, que é o salmo, na verdade ainda é o Salmo 103, verso 10 ao 14, ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu é mais alto do que a terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó. É assim que Ele nos trata. Não na sua justiça, porque se Ele for exercer a justiça dEle sobre nós, nem eu, nem vocês escapam. Ele age com a sua misericórdia, a base do seu perdão. Mas uma outra característica que o perdão do Senhor tem, é que é um perdão total e completo. Olha o que diz o verso 27 ainda, a parte B, diz assim: mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. É um perdão total e completo. Não é metade de um perdão. Não é, olha, eu perdoo você diante dessas coisas, mas amanhã te prepara, porque se fizer, meu juízo agora vai vir sobre você. É um perdão total e completo. Não é daquele tipo de pessoa que diz assim, olha, sabe que sempre tem uma carta na manga, que diz que perdoou você, mas quando tem uma oportunidade, tira aquela carta da manga e diz, eu me lembro, que no ano de 1986, na segunda-feira, de 12:45, você fez isso, aquilo. Você diz, mas você não disse que perdoou? Ah, mas eu me lembro. Não, Deus não é assim. Eu gosto de que diz o texto do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 25, ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim mesmo e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro mais dos seus pecados. Sabe, e às vezes a gente fica na nossa mente dizendo assim, rapaz, eu pequei de novo, e eu vou pedir perdão de novo ao Senhor, Ele vai lançar em rosto aquilo que eu fiz. E o Senhor diz, eu? Que pecado você está falando? Não aquele que eu cometi ontem, antes de ontem, semana passada. Não estou lembrado. Dos teus pecados eu não me lembro mais. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, em Romanos 8:1, ele diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. A dívida foi paga por completo. Você não deve absolutamente nada a Deus, porque Ele perdoou você. Agora, se nós fizermos uma junção, só dessa parte que nós acabamos de ler, nós estamos falando de uma dívida, de um juízo e de um perdão. E quando nós olhamos para o texto, a dívida que esse homem pagava é a ilustração do que nós devemos diante de Deus, quando os nossos pecados ainda não foram confessados e entregues na mão do Senhor. Esse é o peso da nossa dívida. Todos nós já nascemos com essa dívida impagável. Nós herdamos essa dívida de Adão, e passaremos para os nossos filhos essa dívida, e os nossos filhos passarão para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e para as próximas gerações,
é uma dívida impagável. Por isso que a dívida desse homem é sinônimo da dívida dos pecadores diante de Deus. Mas ainda dentro desse texto, a exigência do rei de que essa dívida fosse paga é a exigência que a lei de Deus cobra de nós. Por isso que esse rei é sinônimo da lei de Deus dos 10 mandamentos. A lei diz que você deve cumprir todos os 10 mandamentos, não é 9, não é 8 e nem 7, é os 10. Segunda coisa, é os 10 durante toda a sua vida. Você nunca deve quebrar nenhum dos 10 mandamentos durante toda a sua vida. Se você cometer o erro de quebrar um, você quebrou os 10. E se você quebrou os mandamentos do Senhor, sabe qual é o termo que a Bíblia nos chama? Amaldiçoados. Tratamos isso inclusive na carta de Paulo aos Gálatas. Todo ser humano já nasce debaixo de maldição. Todos eles. Não há um que escapasse, ou que escape, ou que escapará. A lei é exigente. Ela diz: você vai cumprir, se você não cumprir, você vai morrer. Morte eterna. Eu não vou perdoar a sua dívida, você tem que pagar. É assim que a lei de Deus nos trata. Mas o perdão dessa dívida é sinônimo do perdão, ou o perdão concedido pelo rei em relação a esse servo, é sinônimo do perdão que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, porque Ele olhou para nós, como diz o apóstolo Paulo, e viu que não há um justo sequer que tenha condições de pagar essa dívida. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão absurda, tão incrível, tão profunda, tão larga, que deu seu único filho. Ele não tinha 10 e ofereceu o pior que ele tinha, ele só tinha um, e só tem um. Ofereceu esse filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. O perdão desse rei é sinônimo daquilo que aconteceu numa cruz, onde a nossa dívida foi paga. Agora, o que esse rei, que é a representação do próprio Deus, espera de nós, é que nós venhamos a reproduzir nos nossos relacionamentos o mesmo perdão que um dia nos alcançou, a mesma misericórdia que um dia nos alcançou, a mesma graça que um dia nos alcançou. E deixa eu repetir, a mesma, não é a tua misericórdia, não é a tua graça, não é o teu perdão. Tanto é que ele já respondeu isso a Pedro: Pedro, descarta essa tua visão equivocada, é a minha. Você deve perdoar, Pedro, como eu perdoo. Você deve exercer misericórdia como eu exerço. Você deve amar como eu amo. Porque se você não reproduzir isso, você não é o meu discípulo. E é essa a lição que Deus está nos ensinando. O grande problema é que muitos daqueles que um dia tiveram a sua dívida perdoada, ainda não entenderam as implicações do perdão de Deus sobre a sua própria vida. Muitos desses que aqui estão hoje assentados nesses bancos, que acabaram de dizimar, de ofertar, que acabaram de cantar, que acabaram de bater palmas, que acabaram de orar pedindo perdão a Deus pelos seus próprios pecados, ainda não entenderam as implicações do que é o perdão de Deus sobre a sua própria vida. E exatamente essa a segunda lição que esse texto está nos dando. Porque do verso 28 até o verso de número 30, a palavra do Senhor nos mostra que a incompreensão a respeito do perdão nos leva a um modo de vida contrário à vontade de Deus. E esses versos nos mostram a atitude do servo para com o seu conservo. A atitude desse servo que acabou de ser perdoado, talvez ainda descendo as escadarias lá do palácio, ele se encontra na porta do palácio com um dos seus conservos, alguém que lhe devia. E eu gosto daquilo que Mateus está fazendo nesse texto. Mateus está apontando para o contraste das dívidas.
Porque esse homem que foi perdoado devia 10.000 talentos, quase 2 bilhões de dólares. Esse homem, para pagar essa dívida, teria que trabalhar nada mais, nada menos do que 150 mil anos para pagar essa dívida. Outros tradutores dizem que 165 mil anos ele deveria viver para pagar essa dívida, 10.000 talentos. Mas ele se encontra com um que lhe devia, como diz o texto, 100 denários. 100 denários era o trabalho de 3 meses. Aquele homem, que ele pega na porta do palácio, quase matando aquele homem, sufocando, aquele homem pedindo, implorando por misericórdia, deveria trabalhar apenas 3 meses, para pagar a dívida que devia aquele homem, que foi perdoado de uma dívida de quase 2 bilhões de dólares. Ele não usa de misericórdia para com aquele que ele vê lá na porta. E é por essa razão que Mateus certamente ouviu aquilo que o Senhor Jesus disse, faz esse contraste. Ao invés de usar da mesma misericórdia que ele foi alcançado, ele age com justiça. E é aqui que está o erro dele. Porque se Deus tratar a mim e a você com justiça, você morre hoje, você não sai nem daqui. Aqui mesmo ele mata a mim e mata você. Se ele agir só com a justiça, ele nos mata. Mas esse homem, que foi alcançado pela graça e misericórdia de Deus, esqueceu-se da misericórdia, da compaixão, e agiu só com a justiça. É aí, como a própria palavra do Senhor nos mostra, que ele erra. Tiago, no capítulo 2, verso de número 13, diz: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usa de misericórdia. Sim, haverá um dia que Deus irá julgar. No dia do seu retorno, esqueça a misericórdia dele. Para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, tarde demais. Não há por que mais implorar. Ele vai exercer o juízo dele sem misericórdia. Condenação eterna. Mas o que ele nos ensina, a mim e a você, aqueles que um dia foram alcançados por essa mesma misericórdia, ele diz: utilize ela. Utilize não a justiça, porque se eu exercer justiça com você, eu mato você. Esqueça a justiça, não é que ele não lhe deve, ele lhe deve. O problema é que você agora é o meu discípulo, e como meu discípulo, tire a justiça, haja com misericórdia. Com a mesma misericórdia com que um dia você foi alcançado, ou alcançada. Agora pare para pensar comigo. E eu não sei se você já se fez algum dia essa pergunta: qual é a origem da falta de perdão? Deixa eu deixar claro aqui para você, estou falando aqui para os crentes, ok? Me perdoe se você está nos visitando hoje, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero ser específico aqui para os crentes. Qual a origem da falta de perdão? Se você ainda guarda mágoa, rancor no seu coração, em relação a alguém e não libera perdão, qual a origem da falta de perdão? Deixa eu citar pelo menos algumas. Talvez caiba dentro dessa falta de perdão que você carrega. Uma das origens é porque nós nos enxergamos como vítimas e nunca como pecadores devedores diante de Deus. Nós sempre nos enxergamos apenas como vítimas, mas nunca como pecadores, devedores diante de Deus. Nós nunca nos enxergamos como eternos devedores diante de Deus. No dia que nós nos enxergarmos como eternos devedores de uma dívida que foi paga, nós olharemos agora para aqueles que nos feriram, que nos magoaram, e usaremos de misericórdia. Mas o problema é que nós sempre somos a vítima, e isso te impede de perdoar, porque você sempre se coloca no lugar da vítima, mas nunca no lugar de alguém que um dia foi perdoado de um pecado muito mais grave. 10.000 talentos, só para te lembrar aqui a parábola. Sempre nos colocamos como vítimas, e nunca como eternos devedores de Deus. Quer ver um segundo motivo pelo qual nós não perdoamos?
Não perdoamos porque nós desconhecemos o tamanho da nossa dívida. O tamanho da nossa dívida é absurda e infinitamente maior do que aquilo que um dia fizeram contra mim e contra você. Deixa eu repetir. O valor da nossa dívida diante de Deus é absurda e infinitamente maior do que aquilo que um dia alguém fez contra você. Mas nós desconhecemos o peso da nossa dívida. Nós pensamos que Jesus morreu numa cruz por conta de um palavrãozinho que a gente disse, por conta de uma raivinha que a gente teve, por conta de um esqueminha que a gente fez, seja a nível relacional, sexual, financeiro, uma besteira. Querido, saiba de uma coisa: o meu e o seu pecado, a minha e a sua dívida diante do Senhor, é algo grotesco. Você quer entender o valor da sua dívida diante de Deus? Olhe para a cruz. Olhe para aquele homem ensanguentado, esbofeteado, pingando como um animal numa cruz, pingando de sangue, seu sangue sendo derramado, as pessoas zombando, ridicularizando ele. Imagine o pai olhando para o seu filho, esbofeteado, cuspido numa cruz, por conta de você, por conta de mim. Um dos hinos que nós cantamos aqui, eu amo o trecho desse hino, porque o trecho desse hino diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Não, eu não consigo perdoar. Então você não entendeu a misericórdia que um dia te alcançou. Não, eu não consigo amar. Então você não entendeu o amor que um dia alcançou você. Eu não consigo ser gracioso com as pessoas. Então você nunca entendeu a graça de Deus. Você não passa de um mero religioso que todo domingo senta nesses bancos, fica batendo palma como se fosse num show de auditório, mas nunca entendeu a misericórdia e a graça, porque no dia que você entender, é impossível você não transferir isso dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança, onde quer que você vá. Será que você já entendeu o valor da tua dívida diante do Senhor? Quer ver um terceiro motivo pelo qual nós não perdoamos? Porque nós somos egoístas. Somos egoístas. Nós centralizamos a graça e a misericórdia de Deus apenas em nós e para nós, e nunca para ser através de nós. Nós gostamos de abrir as mãos e ficar como um alvo lá, a misericórdia e a graça me alcançando quando eu peço perdão, mas nunca como um instrumento dessa misericórdia na vida das pessoas. A gente é egoísta, faz parte da natureza humana ser assim. Voltando ainda para a série de sermões que nós pregamos em Gálatas, é por isso que o Espírito de Deus foi colocado dentro de você, para que você não se submeta a essa antiga natureza egoísta, que gosta do olho por olho, do dente por dente, que gosta da vingança, que guarda mágoa, que guarda rancor. É por essa razão que o Espírito do Senhor hoje habita dentro de você, e se você abrir o seu coração para Deus, mostrando a sua incapacidade de liberar misericórdia, graça e perdão, mas colocar isso diante dele, ele vai te encher do amor dele, ele vai te encher da graça dele, ele vai te encher da compaixão dele que um dia te alcançou, e você vai passar isso para a vida das outras pessoas. Você vai deixar de ser egoísta para sempre. É por essa razão que nós devemos ter muito cuidado, porque nós cantamos a respeito do perdão, falamos a respeito do perdão, postamos textos a respeito do perdão, e por aí vai. O grande problema é que nós não entendemos as implicações desse perdão sobre a nossa vida, porque as implicações não é só nos livrar da morte eterna, as implicações são também repassar para o próximo o mesmo perdão que um dia eu fui alcançado. E esse homem, que devia bem menos, aliás, melhor dizendo, bem mais do que o seu conservo, não teve a compaixão e a misericórdia que um dia ele foi alcançado. Mas a terceira
e última lição que esse texto põe para nós, e que nós devemos nos perguntar, e se você se esqueceu de tudo, primeiro ponto você se esqueceu, segundo ponto, segunda lição você esqueceu, lembre pelo menos dessa terceira em nome de Jesus. Se você lembrar dessa terceira, eu estou feliz da vida. Quais são as consequências das pessoas, o que recai sobre a vida das pessoas que não liberam o perdão? Os últimos versos, verso 31 e verso de número 35, eu quero ir passo a passo, versículo por versículo, para que você entenda. A primeira consequência para as pessoas que não liberam perdão é que a falta de perdão adoece os nossos relacionamentos. Olha o que diz o verso de número 31. Vendo seus companheiros, companheiros de quem? Companheiros daquele que não liberou o perdão, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito. Percebe o estado emocional desses companheiros, desse que não perdoava? O estado emocional deles. Entristeceram-se. Não é isso que o texto diz? Não é isso? Não. Entristeceram-se muito. Mateus faz questão de colocar essa palavra. Eles não só se entristeceram, rapaz, que coisa ruim essa pessoa fez, mas é a vida. Entristeceram-se muito. O emocional daqueles homens ficou abalado. Aquilo que aqueles homens viram machucou a vida deles. Queridos, eu não sei se você já teve a triste oportunidade de conviver com uma pessoa entupida de mágoa. É terrível, terrível. Essa pessoa polui o ambiente. As pessoas que convivem com essa pessoa ficam asfixiadas. É como conviver, se for numa casa, logicamente, é como conviver numa câmara de gás com essa pessoa. Porque essa pessoa é venenosa. Ela sempre traz à tona algo que aconteceu, a atitude que fizeram contra ela. Ela sai ferindo outros relacionamentos. E muitas vezes as pessoas até evitam andar com essa pessoa, porque é uma pessoa de índole amarga. É isso que está acontecendo com esses homens que olharam aquele tomando aquela atitude, e o estado emocional dessas pessoas ficou abalado, até que se afastaram e foram até o rei falar o que havia acontecido. É um tipo de pessoa que não dá para conviver. Por isso que aqueles que não perdoam, essas pessoas adoecem os relacionamentos que foram contraídos, seja no casamento, seja com os filhos, seja na família, seja com os familiares, onde quer, no ambiente de trabalho. Mas ainda há uma outra consequência para aqueles que não liberam perdão. A falta de perdão é uma demonstração de ingratidão para com o Senhor. Olha o que diz o verso 32 e 33. Verso 32 e 33 diz: Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Servo malvado, servo maligno, não devias, olha aí, o perdão é um dever, é uma obrigação, não devias tu perdoar o teu conservo da mesma forma que eu te perdoei? Você devia uma dívida impagável, e eu usei de compaixão e de misericórdia para contigo. Você se encontra com alguém que te devia bem menos, e você mandou prender essa pessoa está presa, que é isso que diz os versos anteriores, ele manda prender esse homem. Você mandou prender essa pessoa. É uma atitude ingrata. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já recebeu a graça de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Você já recebeu o perdão de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Você já recebeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Você agora tem a obrigação, você agora tem o dever eterno
de repassar isso para as outras pessoas. Não, eu não posso. Não, você pode. Você pode. A não ser que um dia você não foi alcançado pela misericórdia e a graça de Deus. Não perdoar é ser ingrato para com Deus. E um dos textos mais tristes da palavra de Deus, aliás, um dos livros, ao meu ver, uma das cenas mais tristes, é quando nós olhamos para o livro de Êxodo. Aquele mesmo povo que saiu do Egito, foi liberto por Deus do Egito, e agora estavam peregrinando no deserto, rumo à terra prometida, nenhum deles entrou na terra, a não ser Josué, Calebe, ainda conseguiram entrar na terra. Quem entrou foi a geração posterior. Sabe qual foi o motivo? Ingratidão, murmuração. Quando nós não perdoamos, é essa mensagem que nós estamos passando para Deus. Eu sou ingrato, e eu gosto mesmo de ser ingrato. O Senhor me perdoou, é verdade, eu até gostei, mas eu não quero liberar sobre outra pessoa perdão. Ingratidão. Todo rancoroso é um ingrato diante de Deus. Mas sabe ainda, uma outra característica daqueles que não liberam perdão, é que o perdão produz flagelo. Verso de número 34, olha o que diz a palavra de Deus. E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, ou seja, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. A dívida daquele homem era impagável. E agora ele recebeu uma punição do rei. Agora toda a dívida vai ser colocada de novo contra você. Você não agiu com justiça, então eu também vou agir com justiça. Você não esqueceu da misericórdia, eu também esqueci da misericórdia. Você não esqueceu da graça, eu também vou esquecer da graça com você. É justiça, é olho por olho, dente por dente, então é isso que você vai ter. Ele entrega esse servo aos verdugos, aos torturadores. E enquanto eu li esse texto, eu queria entender o que significa entregar aos verdugos, entregar aos torturadores. E teve um comentarista que ele disse algo que eu achei magnífico, até anotei inclusive. Permita-me ler para você apenas esse trecho. Ele diz assim: quem são os verdugos? Os verdugos são os flageladores da consciência. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive debaixo do chicote do tormento emocional. Uma pessoa magoada vive acorrentada pelos sentimentos de desafeto. Sua mente não sossega, seu coração não descansa, sua alma não tem paz. Quem não perdoa se autoflagela, se automutila na alma, envenena a si próprio. Esses são os verdugos. Você vai viver assim se você não perdoar. Você não vai ter paz. A tua consciência vai te condenar. É todo dia tomando aquele veneno. É todo dia preso emocionalmente. É todo dia tendo problemas de saúde emocional e principalmente espiritual. E que vai desembocar, quem é aqui da área de psicologia, da área de humanas sabe disso, vai desembocar em doenças psicossomáticas. O teu corpo vai sentir isso. Esses são os verdugos, a qual Deus entregou essa pessoa. É a mesma coisa que acontece em Romanos no capítulo 1, lá no verso 24. E por desprezarem o conhecimento de Deus, sabe qual foi a punição? Deus os entregou aos desejos do seu próprio coração. Querido, entenda uma coisa. A maior punição que Deus pode dar a alguém aqui nessa vida é Deus entregar você ao seu próprio coração. Você se torna uma pessoa sem freio. E todos aqueles que não entenderam as implicações do perdão sobre a sua vida, agem dessa forma. Serão entregues aos verdugos da sua própria consciência e adoecerão, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Mas sabe ainda, uma quarta consequência, segundo esse texto, das pessoas que não liberam perdão, é que essas pessoas estão fechando a porta da misericórdia de Deus em relação à sua própria vida. Último verso, verso de número 35. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também
da mesma forma acontecerá. A mesma atitude que foi tomada em relação ao seu próximo, vai desembocar sobre a sua vida. Foi sem misericórdia, vai ser sem misericórdia sobre você também. E quando eu leio esse texto, quando eu, estudando também esse texto, uma outra pessoa, um outro tradutor, ele disse: quem não perdoa os seus devedores não recebe o perdão de Deus. Deus nos trata como tratamos os nossos devedores. Se fecharmos o nosso coração para o próximo, sonegando-lhe o nosso amor e retendo-lhe o perdão, fechamos a porta da misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Deixa eu dizer algo para você. Acho que eu já disse isso aqui, acho que 2, 3 vezes. Eu não vim de uma família cristã. Eu vim de uma família completamente desestruturada. E eu sempre guardei uma mágoa do meu padrasto. Meus pais se separaram muito cedo, devido às constantes brigas que eles tiveram, e eu sempre guardei muita mágoa do meu padrasto, ao ponto da gente já se ameaçar dentro de casa. Eu disse que iria matá-lo, ele disse que iria me matar, e minha mãe não passava de um pombo-correio dentro de casa. Quando ela queria com que meu padrasto falasse comigo, ela pegava o que ele estava dizendo e via me dizer, e vice-versa, já para evitar algum tipo de contenda dentro de casa. A minha mãe vivia entre a cruz e a espada, até que Cristo entrou na minha vida, até que a palavra dele me regenerou, me transformou, e chegou às minhas mãos um livro contendo a oração do Pai Nosso, e eu estava feliz da vida lendo esse livro, entendendo mais sobre essa oração. O autor ia explicando versículo por versículo, e eu estava me maravilhando com tudo aquilo, estava feliz da vida. E eu me lembro que nesse dia eu estava dentro de um ônibus, lendo as partes finais da oração do Pai Nosso, estava próximo à janela e estava lá lendo, e aí o texto diz, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ele cita isso no livro, e ele faz uma observação. Imagine, a observação que ele fez foi assim: imagine, o Deus que eu acabei de falar para você, que aqui já é o final da oração do Pai Nosso, o Deus que eu acabei de falar para você, desde lá do capítulo 1, eu já ia quase 300 páginas, desde lá do capítulo 1, de amor, de misericórdia, de graça, que supre as nossas necessidades, que cuida de nós. Imagine esse Deus agora, porque você não perdoa, olha para você e diz: eu também não te perdoo. Queridos, pela primeira vez na minha vida, eu percebi o quanto de fel de amargura eu tinha dentro de mim. E o meu desejo foi pegar aquele livro, rasgar aquele livro e jogar ele no canal da Agamenon Magalhães, de tanta raiva que eu estava, quando aquele autor disse isso. Minha vontade foi tocar fogo naquele livro, enfim, de raiva que eu tive. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, tirando aquele fel de amargura, tirando aquela mágoa, tirando aquele rancor, tirando aquele ressentimento de anos que eu carregava dentro de mim. Um belo domingo, isso foi no ano, eu acho que 2003, eu cheguei aqui no ano 2000 para 2001, estou chegando em casa, e naquele momento, cheguei depois do culto em casa, dia de domingo, feliz da vida. Ele estava na cozinha, eu passei, entrei no quarto, fechei a porta, que era normal para mim, e fui dormir. Quem disse que eu consegui dormir? O Espírito Santo naquela noite disse: vá e perdoe ele. Disse: vou nada, vou não, não adianta não, vou não. Eu me virava para cá, me virava para lá, e aquela voz na consciência: vá e perdoe ele. Disse: vou nada. Lá para as tantas eu tomei coragem, abri a porta do quarto, já é grande coisa, só via fechada, abri a porta do quarto, voltei, a voz: vá e perdoe ele. Aí tomei a coragem, saí do quarto, já vi que ele já não estava na cozinha, estava na sala, estava lá assistindo TV, fui me aproximando. Não sei se você já viu aquele filme de desenho, um anjo falando de um lado, o diabo falando do outro. Pronto, exatamente isso aí que eu passei naquele dia. O diabo: sim, vai perdoar? Olha o que ele fez, olha a atitude que ele tomou, olha as palavras que ele disse: não acredito que tu é besta desse jeito, que vai perdoar ele agora.
E eu fiquei aquela luta dentro de mim. Eu ia, voltava para o quarto, voltava para o quarto, até que eu fui. Cheguei lá, disse, fulano, né? Ele olhou para mim assim e disse, pronto, agora é briga. Ele olhou para mim, ficou estático, eu estendi a mão para ele, disse, eu quero que você me perdoe. Foi até difícil sair a palavra, disse, mas eu quero que você me perdoe. Ele olhou para mim, não acreditou, disse, fique em pé aí. Quando ele ficou de pé, eu puxei ele para perto de mim, dei um abraço, bem forte. Ali nós nos perdoamos. Quem vê hoje meu relacionamento com meu padrasto, diz, são amigos aí desde 1900. Não era assim, nunca foi assim. Algumas pessoas aqui, inclusive, conhecem ele, sabem quem ele é. E os anos se passaram, e depois ele teve um encontro com Jesus, e ele disse assim, Fábio, sabe o que me levou a ter esse desejo de conhecer Jesus? Eu disse, eu não faço a menor ideia. Ele disse, porque não é normal aquilo que você fez. Não é normal. Eu queria saber que Deus é esse que fez aquilo no teu coração, se Ele podia fazer no meu também. E ali ele se entregou ao Senhor Jesus, e até hoje está nas suas lutas aí para se manter firme. Mas querido, é isso que nós devemos fazer como povo de Deus, como igreja de Cristo. Essa é a atitude que nós devemos tomar. E eu quero encerrar essa reflexão dizendo que nós devemos ter muito cuidado para que essa parábola não seja uma ilustração da nossa vida. Em que sentido? De repetirmos o erro desse servo que foi perdoado e não perdoou. Nós devemos ter cuidado para não repetir a atitude que esse homem tomou. Eu temo com que as pessoas que entram por essas portas dominicalmente, e que ao chegarem aqui, confessando seus pecados, são perdoados pelo Rei, ao saírem por essas mesmas portas, não usem da mesma graça, misericórdia e perdão que receberam aqui dentro. Eu temo com que nós estejamos repetindo o mesmo erro do servo dessa parábola. Lembre-se, você era um devedor, você estava endividado, sua dívida não tinha como ser paga, mas foi paga na cruz do Calvário. E agora Deus requer de mim e de você, uma vez que nós fomos perdoados, que nós estejamos liberando esse mesmo perdão sobre a vida das pessoas que um dia nos feriram. De forma grata ao Senhor, a melhor gratidão, a melhor expressão de gratidão que nós podemos dizer ao Senhor é dizer, eu também te perdoo, eu também libero perdão sobre a tua vida. Que assim seja sobre mim, que assim seja também sobre você, em nome de Jesus. Amém?